Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 18. Criptas subterrâneas. Vejo hoje com alegria um seleto grupo de visitantes gnósticos que vieram ao México depois de assistir ao Congresso Gnóstico Internacional na República de El Salvador. Vamos continuar com nossas conferências e espero que todos tirem delas o maior proveito. Depois deste preâmbulo, entremos no tema desta noite. Na antiga Caldeia e Egito, existiram catacumbas maravilhosas, criptas subterrâneas, onde se cultivaram os mistérios. Não é demais também recordar as criptas de Tebas e Mênfis, mas, sem dúvida, as primeiras foram mais famosas que as do Egito. Do lado ocidental do Nilo, existiram, naqueles tempos, longos e profundos passadiços que chegavam até o deserto da Líbia. Em tais criptas foram cultivados os segredos relacionados ao Kuklos Anankes, ou ciclo da inevitabilidade, ou círculo da necessidade. Nos instantes em que conversamos sobre isto, vem-me à memória o Templo das Serpentes, em San Juan de Teotihuacan. O investigador esotérico poderá ver ali, em detalhes, esculpida na rocha, a serpente cascavel. O mais assombroso de tudo isto é que, junto à víbora sagrada dos mistérios astecas, destaca-se, também esculpido em pedra viva, o caracol. Variados caracóis, lado a lado da serpente divina, resplandecem harmoniosamente. Não há dúvida que nas criptas subterrâneas da Caldeia, Tebas e Mênfis foram praticados de forma real a sabedoria da serpente. É também bem conhecido o estudo transcendental do ciclo da inevitabilidade ou círculo da necessidade que, em forma espiralada ou de caracol, se processa durante a manifestação cósmica. Vejam os senhores, queridos irmãos gnósticos, que esta noite me acompanham, a íntima relação que sempre existiu entre a serpente e o caracol. Reflitam por um momento sobre o profundo significado que ambos, serpente e caracol, possuem intrinsecamente. Obviamente, a serpente é o poder sexual transcendente, o poder maravilhoso que nos traz a existência, a força que origina toda a vida. Qualquer esoterista autêntico sabe muito bem que o poder serpentino sexual em todo o universo tem poder sobre os tattvas, por conseguinte sobre os elementais da natureza. O poder serpentino universal origina infinitas criações. Devi Kundalini cria o corpo mental, o astral, o etérico e o físico. Pois bem, Maha Kundalini, ou em outras palavras, a mãe cósmica, a mãe natureza, criou todo o universo, ou tomou a forma do mundo. Obviamente realizou também todos os seus processos sobre a base da linha espiralada, tão vivamente alegorizada pelo caracol. Qualquer progresso interior, todo desenvolvimento íntimo se baseia na espiral da vida. Portanto, falando já de forma pessoal, podemos dizer que cada um de nós é um mau caracol no seio do Pai. A cada alma são outorgadas ou assinaladas 108 existências para sua autorrealização, e estas se processam em espirais, ora mais elevadas, ora mais baixas. Eis aí o caracol. Mas aprofundemos um pouco mais, queridos irmãos. Vamos estudar o Kuklos Anankes, o ciclo da inevitabilidade ou círculo da necessidade. Muito interessante é o fato concreto de que esse tema tão profundo fosse estudado apenas nessas criptas subterrâneas. Sem dúvida, esta é a mesma doutrina da transmigração das almas, que mais tarde ensinou Krishna na Índia. No entanto, é notório que o Kuklos Anankes egípcio fosse ainda mais específico. Já dissemos muito, já afirmamos nestas conferências o que é a descida aos mundos infernais. Pusemos certa ênfase ao dizer que, cumprido o ciclo das 108 vidas que se assinala a cada alma, se não nos autorrealizamos, descemos para os mundos infernais. Obviamente, nessas regiões submersas, evoluímos espantosamente até chegar ao 9º círculo, situado no coração do mundo. Ali,
os perdidos são desintegrados e reduzidos à poeira cósmica. Depois da segunda morte, e isto é algo que já dissemos em todas as nossas passadas conferências, a alma ou as almas fracassadas ressurgem, saem outra vez à luz do sol para recomeçar a jornada, começando uma nova evolução que se inicia no escalão mais baixo, o reino mineral. O interessante do Ku Klux Ananques egípcio são precisamente as especificações, as diversas análises e sínteses. É claro que devemos ter em conta o raio em que se desenvolve cada essência que brota do abismo. Por conseguinte, sua linha de desenvolvimento particular. Variadas são as famílias vegetais, variadas as espécies animais, diferentes os elementos minerais, etc. Os reitores da natureza não podem fazer passar todas as essências que brotaram do abismo por um mesmo elemento mineral, seja este ferro, cobre ou prata, etc., ou por uma determinada família vegetal, ou através de determinada espécie animal. Os gurus devas têm que distribuir sabiamente a vida, porque algumas essências podem viver no ferro, outras no cobre, outras na prata, etc., mas nem todas poderiam passar pelo mesmo elemento mineral. As famílias elementais vegetais estão muito bem organizadas no mundo etérico, e nem todos os elementais poderiam ser pinheiros ou hortelã. Cada família vegetal é diferente. Há plantas lunares, mercurianas, venusianas, solares, marcianas, jupiterianas, saturninas, etc. As essências, de acordo com seu raio de criação, terão que se relacionar com tal ou qual departamento vegetal. Solucionar tudo isto, saber distribuí-las, é algo que corresponde aos reitores da natureza. As espécies animais são inúmeras. Seria absurdo reincorporar determinadas essências em organismos animais que não correspondem ao seu raio de criação. Certas essências podem evoluir no reino das aves, outras nos quadrúpedes, outras entre os peixes do imenso mar. Os reitores da vida devem saber manejar estas correntes elementais sabiamente, para evitar confusões, anarquias e destruições desnecessárias. Por último, a entrada das correntes de vida no reino dos humanoides racionais é muito delicada. Necessita-se de muita sabedoria para evitar catástrofes. Vejam os senhores o que é a doutrina da transmigração das almas, estudada a fundo pelos egípcios. Wotan nos fala também de uma cova de serpente, na qual ele teve a dita de haver penetrado. É notória a relação entre esta cova de serpentes, mencionada por Wotan aqui no México, e as criptas do Egito e da Caldeia. Esta tal cova de serpentes não é mais que uma caverna subterrânea, uma cripta de mistérios, onde este grande iniciado entrou triunfalmente. Diz Wotan que ele pôde penetrar nessa cova de serpente, no interior da terra, e chegar até as raízes do céu, porque ele mesmo era uma serpente, uma cobra. Os druidas da região celta britânica, na Europa, também se chamavam de serpentes. Não é demais recordar o Karnak egípcio e o Karnak britânico, símbolos vivos do Monte da Serpente. Não há dúvida que os senhores, meus caros amigos visitantes, já sabem muito bem o que é a serpente, já possuem esta informação. Por isso não me parece que esta notícia seja nova. Os hindus falam claramente sobre a serpente. Trata-se de um poder elétrico sexual maravilhoso. É o fogo sagrado que se acha oculto em cada um de nós. Sem dúvida, este poder ígneo, ou poder serpentino, realmente parece uma serpente. Assim a veem os clarividentes. Do ponto de vista anatômico oculto, poderia afirmar aos senhores de forma enfática que parece uma serpente de fogo enroscada 3,5 vezes dentro do centro magnético do cóccix, na base da espinha dorsal. Às vezes temo que não me entendam, mas sei que os senhores leram meus livros. Por isso, de forma alguma, pode soar estranho este ensinamento que estamos dando aqui esta noite. Primeiro, é preciso despertar o fogo e fazê-lo subir pelo canal medular até o cérebro. Só assim podemos nos transformar radicalmente. Depois, e isto é o mais tremendo, devemos ser engolidos pela serpente.
Só assim poderemos nos converter em serpentes. Este é o ensinamento de Wotan. Esta é a doutrina dos maias e dos astecas. Jamais poderíamos gozar dos poderes da serpente sem antes haver sido devorados por ela. Isto é algo que, infelizmente, muitos escritores pseudo-esotéricos e pseudo-ocultistas ignoram. Entretanto, quero que os senhores entendam que não é possível ser devorado pela serpente sem antes haver vencido o dragão. No meu livro anterior, intitulado As Três Montanhas, também menciono o dragão, mas nessa obra quis fazer referência a um monstro abominável que todo ser humano leva dentro de si, junto com os 3 traidores, e que devemos desintegrar nos infernos lunares. Hoje estou falando de um dragão diferente. Estou me referindo ao reflexo do Logos dentro de nós mesmos, aqui e agora. Falo do autêntico diabo, do dragão sagrado dos Dracôntia, que nada tem de mal nem de perverso, como supõem as pessoas ignorantes. Esse dragão vermelho, essa sombra do Logos solar em nós, esse treinador psicológico que cada qual leva em seu interior, leva-nos aos becos da tentação com o propósito de nos treinar no caminho da virtude. Já dissemos, e não me cansarei de repeti-lo até a saciedade, que sem tentação não há virtude. Quanto mais fortes sejam as tentações, maiores serão as virtudes, sempre que saímos vitoriosos. A tentação é fogo. O triunfo sobre a tentação é luz. Portanto, não devemos olhar Tifão, Bafometo ou o diabo com desprezo, porque cada qual o carrega dentro de si mesmo e é a sombra do Deus íntimo. Caros irmãos, lembrem-se que cada diabo é o contraste. O diabo é a sombra do sol, a sombra de toda árvore e a luz do astro-rei, a noite, etc. Visto de outro ângulo, examinada esta questão de outro aspecto, poderíamos dizer que, como o diabo é o anverso de toda medalha, para os tenebrosos, para as pessoas que vivem no abismo, para os demônios, diabos são os anjos, os deuses, a luz, a bondade, a beleza, etc. Se as pessoas que vivem na luz se assustam quando veem os demônios, é claro que também os demônios se assustam quando veem as pessoas que vivem na luz, quando veem os anjos, os arcanjos. Estou falando de algo que me consta, de algo que pude vivenciar e experimentar por mim mesmo de forma direta. Muitas vezes, ao entrar nos mundos infernais, vi os tenebrosos horrorizados, escutei-os exclamar: entrou um demônio, defendamo-nos. Eles certamente sentiram pavor ante minha presença. Eu sou um demônio branco para eles, e eles são demônios negros para mim. Assim, pois o diabo é uma questão de contrastes, de oposições, etc. Nos mistérios draconianos se reverenciava o dragão, quer dizer, a sombra do Logos, a sombra do sol espiritual, seu reflexo no universo e dentro de nós mesmos. Não se esqueçam que atrás deste sol que nos ilumina está o Elon fenício ou Elion judeu, o sol central deste universo no qual vivemos. Nos movemos e temos nosso ser. Que este sagrado sol absoluto tenha seus contrastes e oposições é normal. Em todo caso, sua sombra em nós e dentro de nós é Lúcifer, o grande treinador psicológico que temos para nosso bem. Porém, por favor, rogo aqui aos irmãos que me escutam compreender o que estou dizendo. Não temam. As resistências que existem em alguns dos que estão me ouvindo neste momento são devidas aos preconceitos, ao temor, às informações equivocadas de alguns sacerdotes dogmáticos. Todos, desde crianças, recebemos certa educação e nos inculcaram ideias negativas e prejudiciais, errôneas e absurdas. Foi-nos dito que Lúcifer era um diabo terrível que mandava em toda a terra, que nos levava a um inferno ortodoxo para nos torturar em caçarolas ou caldeirões com fogo, etc. De uma vez por todas, quero que saibam que esse diabo das religiões ortodoxas não existe. O verdadeiro diabo cada um leva dentro de si. Na Idade Média existiu a comunidade gnóstica dos satanianos. Também existiu a dos iscariotes. Os adeptos dessas comunidades foram queimados vivos na fogueira da Inquisição.
É lástima que a comunidade dos satanianos não possa ser restaurada agora, devido ao fato concreto de que a documentação foi destruída. Também causa certa dor o fato concreto de que Judas Iscariotes, até o presente momento, seja considerado como um discípulo traidor. Se analisarmos criteriosamente o que é Satã, o diabo, Lúcifer, se compreendermos que é tão só o reflexo de Deus dentro de nós, a sombra do sol íntimo dentro de cada um, situado no fundo de nossa alma para o nosso bem, de fato e por direito próprio, faremos justiça a essa comunidade gnóstica. Senhores e senhoras, o Satã ortodoxo e dogmático das seitas clericais não existe. O autêntico Lúcifer está dentro de cada pessoa e só assim deve ser entendido. Judas Iscariotes é outro caso muito interessante. Realmente, este apóstolo jamais traiu Jesus, o Cristo. Só representou um papel e este lhe ensinou seu mestre Jesus. O drama cósmico, a vida, paixão e morte do nosso Senhor o Cristo era representado desde os antigos tempos por todos os grandes avatares. O grande senhor de Atlântida, antes da segunda catástrofe transapauniana, representou em carne e osso o mesmo drama de Jesus de Nazaré. Em certa ocasião, um missionário católico que chegou à China encontrou o mesmo drama cósmico na raça amarela. Eu acreditava que nós, os cristãos, éramos os únicos conhecedores deste drama, exclamou o missionário. Confundido, pendurou os hábitos. Tal drama foi trazido à terra pelos Elohim. Qualquer homem que busca a autorrealização íntima do ser, terá que vivê-lo e converter-se no personagem central da cena cósmica. Assim, pois cada um dos 12 apóstolos de Jesus de Nazaré teve que representar seu papel na cena. Judas não queria executar o que lhe tocou, solicitou o de Pedro, mas Jesus já havia estabelecido firmemente a parte que cada discípulo tinha que simbolizar. O papel que Judas teve de aprender de memória foi ensinado por seu mestre. Judas Iscariotes, portanto, nunca traiu o mestre. O evangelho de Judas é a dissolução do ego. Sem Judas não é possível o drama cósmico. Judas é o apóstolo mais exaltado, o mais elevado de todos os apóstolos do Cristo Jesus. Sem dúvida, cada um dos 12 teve seu próprio evangelho. Não há como negar a Pedro Patar. Ele é o hierofante do sexo, aquele que tem as chaves do reino em sua destra, o grande iniciador. O que dizer sobre Marcos, aquele que com grande amor guardou os mistérios da unção gnóstica? Felipe, o grande iluminado, cujo evangelho nos ensina a sair em corpo astral e a viajar com corpo físico em estado de ginas. João, com a doutrina do verbo. Paulo, com a filosofia dos gnósticos. Seria muito longo narrar tudo o que se relaciona com os 12 e o drama cósmico. Chegou o momento de eliminar de nossas mentes a ignorância e os velhos preconceitos religiosos. Chegou o instante de estudar a fundo o esoterismo crístico. Mestre, é verdade isso que dizem que os demônios atormentam ou assustam as pessoas pelas estradas? Com grande alegria darei resposta à pergunta que sai do auditório. Quando nós negamos o diabo dos ortodoxos dogmáticos, não refutamos o diabo autêntico que existe dentro de cada pessoa. Tampouco negamos os demônios tenebrosos do Averno que atormentam as pessoas. Não obstante, devemos fazer plena distinção entre o que é a sombra do Logos dentro de nós mesmos, Lúcifer, e o que são os demônios, ou agregados psíquicos, ou anjos caídos, etc. Existem demônios em todas as partes, dentro e fora de nós. Demônios são nossos agregados psíquicos. Demônios são os agregados psíquicos do próximo. Demônios são Baal, Moloque, Belial e muitos milhões, bilhões e trilhões mais. Todos eles existem e sempre teremos que lutar contra eles. Querido mestre, qual é a maneira mais eficaz para nos defendermos dos diabos que nos atacam? Amigos, existem muitas conjurações antiquíssimas, mediante as quais é possível nos defendermos dos ataques dos tenebrosos. Por exemplo, conjuração dos 7 do sábio Salomão, a conjuração dos 4, o pentagrama, etc. De forma muito especial,
convém saber que o pentagrama, com o vértice superior para cima e os dois ângulos inferiores para baixo, afugenta os tenebrosos. Mestre, quero que o Senhor me confirme se o quinto anjo, que vem em guerra para dar a sabedoria íntima do ser, pode liberar e dar o grande ensinamento sobre Judas Iscariotes à humanidade? Amigos que esta noite me escutam, distinta dama gnóstica que faz a pergunta. Na Idade Média, certos elementos reacionários, compreendendo que Samael, meu real ser interior, o quinto dos 7, ensina a sabedoria oculta revolucionária, deram à sombra do Logos o nome de Samael, quer dizer, apelidaram-me de diabo, pelo delito de não me encaixar em seus moldes tremendamente estreitos. A mim cabe agora revelar, indicar com claridade o caminho, fazer a dissecação de muitas palavras e conceitos para ver o que é que tem de verdade. Não sou o único iniciado que conhece os mistérios do drama cósmico. Tampouco sou o único que tem a honra de saber o papel de Judas. Já sabemos que existiu a comunidade gnóstica dos Iscariotes, especializada precisamente no evangelho do grande mestre Judas, fiel discípulo de nosso Senhor o Cristo. Os ignorantes ilustrados, os velhacos do intelecto, os seguidores de muitas seitas mortas, atacaram-nos pelo simples fato de havermos divulgado estas questões. Entretanto, cumprimos com o nosso dever e com o maior prazer lançamos luz nas trevas, custe o que custar. Para Judas, repito, não se fez justiça, apesar de ser o mais exaltado dos 12. O que acontece é que a humanidade não gosta de eliminar o ego. Como a doutrina dos Iscariotes é precisamente contra o eu, contra o mim mesmo, então o mais natural é que até os próprios eruditos das diversas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas odeiem-no mortalmente. Em todo caso, os 4 evangelhos não podem ser tomados à letra morta, estão escritos em chave. Foram elaborados por iniciados para iniciados. Mestre, se Judas Iscariotes foi o mais exaltado dos discípulos do grande Kabir Jesus, então quem foi o traidor? Respondo esta pergunta que sai do auditório. Amigos e irmãos gnósticos que me escutam, o verdadeiro traidor do Cristo está dentro de cada um dos senhores. Isto quer dizer que não somente traíram o Cristo, mas que, além disso, o estão traindo diariamente, de instante em instante e de momento em momento. Bem sabem os irmãos maçons o que são os 3 traidores de Hiram Abif. Judas é o demônio do desejo, que trai o Cristo íntimo de segundo em segundo. Pilatos é o demônio da mente, que sempre anda se desculpando, se justificando, lavando as mãos, se declarando inocente, etc. Caifás é o demônio da má vontade. Todo mundo o leva bem dentro, aquele que não sabe fazer a vontade do Pai, esse que sempre faz o que quer e o que lhe dá gosto, sem se importar com os mandamentos do bendito. Os 3 traidores assassinaram Hiram Abif, o mestre secreto. Jesus, o grande Kabir, antes de cristalizar em si mesmo as 3 forças primárias do universo, teve que eliminar o Judas íntimo, o mesmo tereis que fazer vós. Entendido tudo isto, compreendendo que o Iscariotes só cumpriu com um dever, obedecendo ao seu mestre e representando um papel que havia aprendido de memória, devemos agora fazer justiça a esse adepto ante o veredicto solene da consciência pública. Mestre, desde o início do cristianismo, a Bíblia Sagrada, conhecida como o Livro da Verdade Divina, não menciona os apóstolos como o Senhor os denomina, nem tampouco ensina que Lúcifer é a sombra de Deus. Por que devemos dar mais crédito às suas palavras, que é o que está nos Santos Evangelhos? Com o maior prazer, vou dar resposta à pergunta que saiu do auditório. Distinto cavalheiro. Os 4 evangelhos foram escritos 400 anos depois de Cristo, não pelos apóstolos, mas pelos discípulos dos apóstolos, e como já disse, estão escritos em chave. Certamente, esses são 4 tratados de alquimia e cabala,
Analisando criteriosamente as palavras do grande Kabir Jesus, vemos nelas as parábolas caldaica e egípcia, a matemática pitagórica e a moral budista. É indiscutível que o grande Kabir viajou pela Índia, Caldeia, Pérsia, Grécia, Egito, etc. Só aqueles que estudam o gnosticismo, só aqueles que se aprofundam no esoterismo cainita, sataniano, iscariotes, naasênio, essênio, peraticênio, etc., certamente conhecem o que são os mistérios de Lúcifer e o papel que Judas realizou e o que teve que fazer cada um dos apóstolos do Mestre Jesus no drama cósmico. Não é exatamente a Bíblia que explica o papel de cada um dos 12. Comece o Senhor, distinto cavalheiro, por conhecer a fundo o esoterismo dos 12 signos zodiacais e logo se oriente mediante o estudo das religiões comparadas e das escrituras gnósticas. Muito poderá o Senhor intuir estudando a Pistis Sophia. É lástima que só encontremos esse livro em inglês. Entretanto, espero que algum dia seja traduzido para o espanhol. Em todo caso, não devemos estudar a Bíblia pela letra morta, pois está escrita de forma simbólica e só os iniciados podem entendê-la. Não sou eu o único que conhece todos estes mistérios, porém sim, sou o primeiro a revelá-los, a fazê-los públicos para o bem da humanidade. Mestre, por favor, pode nos explicar por que Pedro negou o Cristo por 3 vezes? Com o maior gosto darei resposta a esta pergunta. É dito que Pedro negou o Cristo por 3 vezes e convém conhecer seu significado. Obviamente, isto é completamente simbólico. Com isto quer-se dar a entender que o iniciado, uma e outra vez, cai em tentação, seja no mundo físico, seja nos mundos internos. Então, chora e sofre o indizível, mas se perseverar, se for firme, se ao fim eliminar o ego e o reduzir à poeira cósmica, então se converte em mestre e chega à autorrealização íntima.